Vamos lá, pessoal? Vamos continuando aqui com mais questões. Olha só, questões do artigo 5º. A respeito da garantia constitucional do acesso ao poder judiciário, assinale a alternativa correta. Pessoal, mais um princípio do artigo 5º, princípio da inafastabilidade do poder judiciário, também conhecida como o princípio do amplo acesso à justiça. Então, amplo acesso à justiça ou inafastabilidade do Poder Judiciário diz exatamente isso. O Poder Judiciário não pode se afastar diante de uma lesão a um direito ou diante de uma ameaça de lesão. Todo mundo tem o direito de ter acesso à justiça, tá bom? Então, isso quer dizer o quê? A lei não pode, né, ficar criando obstáculos para que você entre com uma ação judicial. Então, por exemplo, primeiro tem que ter o processo administrativo e depois a ação judicial. Não, esse tipo de atitude, se uma lei faz isso, olha, para você poder entrar com a ação, primeiro você tem que entrar com o processo administrativo, tem que esgotar todas as vias administrativas, se não der, aí você entra com a ação. Não. Uma lei dessa é uma lei inconstitucional. Por quê? Porque ela viola esse princípio da inafastabilidade do poder judiciário. Tiago, mas alguns blocos atrás você disse que lá na ação de habeas data tem que obrigatoriamente entrar com o processo administrativo primeiro. Realmente, eu disse isso. Mas em nenhum momento eu disse que era necessário esgotar todas as vias para depois entrar com a ação. Não, não precisa. No habeas data, eu faço sim o pedido administrativo primeiro. Se ele for recusado, eu posso recorrer administrativamente? Posso, mas eu já estou autorizado a entrar com habeas data. Não é necessário o esgotamento de todas as vias administrativas, tá bom? Então não tem isso de esgotar todas as vias administrativas para depois entrar com habeas data. Não. Se houvesse essa regra seria inconstitucional por violar o princípio do amplo acesso à justiça. Só existe uma exceção que está na Constituição, por isso que é permitido. Justiça desportiva. A justiça desportiva não é órgão do Poder Judiciário, é um órgão administrativo. Tá? Então, o que acontece? A Constituição dá um prazo para a Justiça Desportiva resolver o problema em 60 dias. Então, você primeiro tem que entrar com um atleta, né, quando for algum problema de regras, de competições, primeiro, obrigatoriamente, tem que entrar na Justiça Desportiva, né, e esgotar todas as instâncias administrativas. Se não resolver, aí sim você pode entrar com o Poder Judiciário, tá bom? É a única exceção, justiça desportiva. Só que a própria Constituição, ela fala o seguinte, olha, se a justiça desportiva não encerrar o processo em 60 dias, por isso que os processos desportivos geralmente são rápidos, né? Se a justiça desportiva não dá uma resposta final em até 60 dias, a pessoa já pode entrar com ação no Poder Judiciário. Tá bom? Então, é uma exceção, aparentemente uma exceção ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Então, vamos lá. Letra A. O Poder Judiciário admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas paralelamente a ações movidas nas instâncias da justiça desportiva? Não. Regra geral, não. Tem que esperar a decisão desportiva para depois entrar com o Poder Judiciário, e não em paralelo. D. De acordo com posição consolidada do STF, não ofende a garantia do acesso ao Poder Judiciário a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de uma ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de um crédito tributário. Pessoal, isso aqui é a súmula do Supremo. Isso aqui está errado. Ofende sim, tá? Então, essa palavrinha não ofende, está errado. Ofende sim. Então, o Supremo diz: eu quero discutir um tributo em juízo. Fui autuado, o Estado está me cobrando um tributo, mas eu entendo que esse tributo é indevido.
Para eu poder entrar com a ação, aí o Estado, não, tudo bem, você pode entrar com a ação, mas primeiro você tem que depositar o valor devido do tributo, aí depois você pode entrar com a ação. Nananina não, isso é inconstitucional, isso viola o amplo acesso à justiça. Depósito prévio para poder entrar com a ação, em que eu estou discutindo a exigibilidade de um tributo, não pode, isso é inconstitucional. Então, essa aqui também está errada, tá bom? Então, vamos lá, letra C, a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Perfeito. Princípio da celeridade processual. O processo não vai durar mais tempo daquilo que é o necessário. Está lá no finalzinho do artigo 5º. Então, guarda a letra C. D. É assegurado a todos, mediante pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Gente, aqui está quase certo. São duas garantias que nós temos lá, garantias administrativas, o direito de petição e o direito de certidão perante os órgãos públicos. Aí a Constituição fala o seguinte, é garantido o direito de petição e de certidão independentemente do pagamento de taxas e não, como está aqui na alternativa, mediante o pagamento de taxas. Então é isso que está errado aqui na alternativa. Gabarito, letra C. E a última, ou o penúltimo nós temos aqui, a Constituição garante a plena liberdade de associação para fins lícitos. Olha como o tema, a GV ela gosta desse tema, né? A liberdade de associação. Vedada a associação de caráter paramilitar. A respeito desse direito fundamental, é correto afirmar que uma criação de associação, letra A, depende de autorização do poder público. Falei para vocês, a criação de uma associação não depende de autorização do Estado, né? Então, você já exclui também a letra C, porque a letra C fala que depende de autorização do poder público. Vamos para a letra B. Letra B, não depende de autorização do poder público, até aqui está certo, mas pode ter as suas atividades suspensas por decisão administrativa. Gente, olha só, também está errado. Só quem pode suspender as atividades de uma associação é o juiz e mais ninguém. O presidente da República, o Poder Legislativo não tem esse poder. A suspensão e a dissolução de uma associação só com autorização judicial, tá bom? Apenas o juiz pode fazer isso. Então é por isso que está errado aqui a letra B, porque isso não depende de decisão administrativa, depende de decisão judicial. E a última aqui, letra D, não depende de autorização do poder público, ótimo, mas só pode ter suas atividades suspensas por decisão judicial, perfeito, gabarito, a letra D. E aí fechamos. Pessoal, acabamos de resolver absolutamente todas as questões de direitos fundamentais cobradas em todas as provas que a GV fez, elaborou o exame da OAB. Então, olha só, a tua preparação aqui é com muita resolução de exercício. Gente, vamos começar aqui um outro assunto dentro do tema ainda direitos fundamentais, que são os direitos da nacionalidade. Pessoal, eu sei que o ritmo aqui é um pouquinho mais acelerado, mas o bom da gente fazer o curso online é exatamente isso, né? Você dá para parar o vídeo, volta, né? Não entendi, volta mais um pouquinho, vai parando. O bom é isso, né? Eu gosto muito do curso à distância exatamente por essa comodidade que ele te dá, né? Mas enfim, comentários à parte, vamos falar aqui sobre nacionalidade. Povo, nacionalidade é o vínculo jurídico que existe entre o Estado e um indivíduo. Nacionalidade é o vínculo jurídico entre o Estado e o indivíduo. Lembra o que é vínculo jurídico? Vamos lembrar lá do direito civil, né? Eu não quero entrar na seara aqui da professora de direito civil, mas vamos tentar aqui, né? Vínculo jurídico, aquele vínculo que gera direitos e obrigações para ambas as partes. Esse é o vínculo jurídico.
Eu tenho direitos que posso exigir do Estado? Sim. E tenho deveres? Também. O Estado pode exigir algumas condutas de mim? Sim. Mas também tem que respeitar alguns direitos meus? Também. Então, a nacionalidade é isso. É um vínculo jurídico entre o Estado e um indivíduo. E aí, por favor, não confundam nacionalidade com cidadania. Lembra que eu falei agora há pouco quem que é o cidadão? Aquela pessoa que exerce seus direitos políticos, né? O cidadão é o eleitor. A cidadania é um vínculo, sim, existente entre o Estado e o indivíduo, mas é um vínculo político com a pessoa. A nacionalidade é o vínculo jurídico, tá bom? Nacionalidade, vínculo jurídico e cidadania, vínculo político. Para a pessoa poder exercer os seus direitos políticos, para ser um cidadão, primeiramente, ela terá que ser um nacional daquele país, né? Regra geral, todo cidadão, antes de mais nada, é um nacional. Agora, nem todo nacional, obrigatoriamente, será um cidadão. Nem todo mundo que é brasileiro, né, é cidadão, está com seus direitos políticos já perfeitos, né, tranquilamente. Bom, o que vai acontecer aqui? O que nós vamos estudar agora nessa disciplina aqui de nacionalidade? Olha só. Quem define os nacionais de um país é ele mesmo. Quem são os brasileiros? Não sei, tem que ver na Constituição do Brasil. Quem são considerados canadenses? É quem nasce no Canadá? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Eu tenho que consultar a Constituição do Canadá. Cada estado é soberano para determinar quem são os seus nacionais. E quando os países determinam os seus nacionais, eles vão determinar com base em 2 critérios. Então, os critérios que os países eles vão utilizar são esses critérios aqui, ó. O critério do ius sanguinis, né? Também conhecido como critério da consanguinidade, tá? E o outro critério utilizado é o critério do ius soli, também conhecido como territorialidade. Então, olha só, ius sanguinis, critério do sangue, ius soli, critério do solo, do território. Então, para os países que adotam o ius sanguinis, o que importa não é o local de nascimento da pessoa. O que importa é a sua ascendência, de quem que ela é filha, de onde que vem esse sangue aí, né? Então, por exemplo, a Itália. A Itália adota o ius sanguinis. Isso quer dizer o quê? Que vai ser considerado italiano todo mundo que for filho de italiano. Não importa onde que nasceu. Todo mundo que nasce na Itália é italiano? Não, só os filhos de italiano. Então, não importa se a pessoa nasceu na Itália ou em outro lugar do mundo. O que importa é se ele é filha de italiano. Então, esse é o critério que alguns países adotam, o ius sanguinis. Agora, outros países não adotam o ius sanguinis, eles costumam adotar o ius soli, critério da territorialidade. Então, é o contrário, né? No ius soli, o que importa é o solo, o território. Né? Então, não importa de quem que a pessoa é filha, o que importa é onde ela nasceu. Então, por exemplo, regra geral, todo mundo que nasce no Brasil é brasileiro. O ius soli é muito comum nos países do continente americano, nos países do Novo Mundo, né? Porque eram países novos, que precisavam ser povoados, que precisavam ter a sua população, que precisavam ter os seus nacionais. Então, muitos países americanos, eles adotam o ius soli como critério de nacionalidade originária. Tá bom? Já que eu falei de nacionalidade originária, deixa eu só fazer aqui uma ressalva. Existem 2 tipos de nacionalidade, tá? Nós temos a nacionalidade originária, também conhecida como primária, e nacionalidade derivada, adquirida ou secundária. Vou repetir. 2 tipos de nacionalidade. Nacionalidade originária e nacionalidade secundária. Bom, a nacionalidade originária é aquela que decorre do nascimento da pessoa.
Então, decorre das circunstâncias do nascimento da pessoa. A pessoa nasceu no Brasil, decorre do nascimento dela, então é uma nacionalidade originária. A pessoa nasceu filha de italiano, é uma circunstância do nascimento? É. Então, a nacionalidade italiana, nesse caso, é originária. Porém, nós também temos a nacionalidade secundária, né, derivada, que é aquela que decorre de qualquer outro fator que não seja o nascimento. Então, a palavra-chave é sempre nascimento, para você saber se a nacionalidade é originária ou derivada. Não decorre do nascimento, é derivada. Então, por exemplo, naturalização. A pessoa vai lá e se naturaliza. Não decorreu do nascimento da pessoa. Tem gente que adquire, sei lá, pela lei do país, pelo casamento, por trabalho, né? Então, tem outras circunstâncias que não são o nascimento. Toda vez que isso acontecer, estaremos diante de uma nacionalidade secundária. Agora, voltando aqui para os critérios do ius soli e do ius sanguinis. Ius soli, critério do solo. Ius sanguinis, critério do sangue. Qual que é o critério que o Brasil adota? Os dois, tá bom? Regra geral, todo mundo que nasce no Brasil é brasileiro. Então, regra geral, o Brasil adota o ius soli. Mas, em algumas situações, existem filhos de brasileiro que nascem lá fora e que também serão brasileiros. Nessa situação, o Brasil adotou o ius sanguinis. Então, a doutrina de direito constitucional costuma dizer que o Brasil adotou um critério misto de nacionalidade. Tá bom? Olha só, muito rapidamente eu também preciso falar aqui com vocês da situação dessas duas pessoas. O chamado polipátrida e também o chamado apátrida. Gente, isso aqui é muito fácil. Polipátrida. Poli significa vários, né? Então, polipátrida é aquela pessoa que tem mais de uma pátria. Nossa, como é que a pessoa pode ter mais de uma pátria? O cara nasceu numa situação, numa circunstância em que ele foi contemplado com mais de uma nacionalidade. Então, por exemplo, um casal de italianos turistas estão aqui no Brasil. E a criança nasceu, né, durante a viagem. De acordo com o direito italiano, eu falei para vocês que a Itália adota o ius sanguinis, então é filho de italiano? É. Pelo direito italiano, ele é italiano? É. Mas nasceu no Brasil. Pelo direito brasileiro, ele também será brasileiro. Então, a pessoa tem as duas nacionalidades. É chamada de polipátrida. Agora, alguns com excesso de sorte, outros com excesso de azar, né? Que é o caso do apátrida. Esse prefixo a significa sem, né? Então, apátrida significa sem pátria. A pessoa, infelizmente, nasceu numa situação em que ela não foi contemplada com nenhuma nacionalidade, né? De acordo com o direito daquele país, ela não se enquadra. E de acordo com o direito daquele outro país, ela também não se enquadra. Então, infelizmente, essa pessoa ela é uma apátrida, ela não tem uma nacionalidade definida. Só que tem aquele negócio, né, gente? Apesar do cara ser apátrida, ele tem direitos fundamentais? Claro que tem. Direitos fundamentais, já falei para vocês, vale para todas as pessoas, independentemente de nacionalidade e residência ou não no país. Bom, já falamos de apátrida, já falamos de polipátrida, agora vamos falar de brasileiro mesmo. Quem são os brasileiros originários? Então, vamos trabalhar aqui quem são os considerados brasileiros natos, quem tem nacionalidade brasileira originária, segundo a Constituição Federal. Pessoal, são 3 pessoas aquelas que são consideradas brasileiras natas, nacionalidade brasileira originária. Então, olha só, a Constituição, ela dá 3 situações. Uma das pessoas que nascem no Brasil. E tem 2 situações de pessoas que nascem fora do Brasil e que também serão brasileiras natas. Então, vamos lá. Primeira situação, aqueles que nascem no Brasil. Nasceu no Brasil, regra geral, será brasileiro, tá bom? Então, segundo a regra geral,
todos aqueles que nascem no território brasileiro são brasileiros natos, independentemente da nacionalidade dos seus ascendentes, dos seus pais. Então não interessa se é filho de italiano, se é filho de alemão, se é filho de argentino, não interessa. Nasceu no Brasil, regra geral, vai ser brasileiro. Tem apenas uma exceção. Quando a pessoa nasce no Brasil, é filha de pais estrangeiros, e esses pais estrangeiros estavam aqui no Brasil porque estavam a serviço do seu país de origem, aí a pessoa não é brasileira. Então, vamos imaginar que o embaixador dos Estados Unidos está aqui no Brasil a trabalho, ele está a serviço dos Estados Unidos. O seu filho está com a esposa, né? Aí o filho nasceu aqui no Brasil. Não é brasileiro. Essa é a única situação. Qualquer outra situação que não seja essa, a pessoa vai ser brasileira. Ah, o filho de um apátrida nasceu aqui no Brasil. O pai pode ser apátrida, mas ele vai ser brasileiro. Ah, um estrangeiro clandestino aqui no Brasil. Não interessa. Nasceu no Brasil, é brasileiro. Tá bom? A única situação em que não será brasileiro é se for filho de pais estrangeiros que estavam aqui no Brasil a serviço do seu país de origem. Bom, essa é a primeira situação bem tranquila. As outras duas situações, elas vão falar de quando são pessoas que nascem fora do Brasil, mas que são filhas de brasileiro. E aqui não importa, não tem que ser os dois pais brasileiros. Pode ser ou o pai ou a mãe, não interessa. Se ou o pai ou a mãe for brasileiro, já está valendo, tá bom? Então, o que acontece com um filho de brasileiro que nasce lá fora? Quando a pessoa nasce lá fora, você tem que fazer a seguinte pergunta. Esta pessoa nasceu lá fora porque um dos pais estava a serviço do Brasil? Se um dos pais estiver a serviço do Brasil lá fora, independentemente de registro, no momento do nascimento, essa criança já é brasileira nata, tá bom? Então, se um dos pais, não precisa ser os dois, se um dos pais estava a serviço do Brasil, no momento do nascimento, não depende de registro isso, a criança já é brasileira nata. Agora, e se nenhum dos pais estiver a serviço do Brasil, que é o mais comum, né? A pessoa nasce lá fora porque os pais moram num outro país mesmo, ou estavam fazendo turismo, sei lá o quê. Quando isso acontecer, a gente tem que fazer a gente tem que analisar se houve o registro ou não. Por quê? Porque é o seguinte, quando a criança nasce lá fora, é filha de brasileiro, mas nenhum dos pais estavam a serviço do país, no momento do nascimento, ela não é brasileira ainda. Ela só vai ser brasileira quando? A partir do momento que os pais forem na repartição brasileira e fizerem o registro da criança lá na repartição brasileira no exterior, aí a partir daquele registro, ela vai ser brasileira e brasileira nata também. Tudo que eu estou falando aqui são todas situações de brasileiros natos, tá bom? Nasceu no estrangeiro, é filho de brasileiro, mas não estava a serviço do país. No momento do nascimento, não é brasileiro, vai ser brasileiro a partir do momento em que for registrado na repartição brasileira competente lá fora. E se aquela pessoa nunca foi registrada na repartição no consulado brasileiro lá fora, né? No consulado? E o que acontece? Ela não pode ser brasileira? Pode, mas aí depende da vontade dela. Quando que ela pode fazer esse pedido? Óbvio, quando ela tiver a maioridade civil, né? Quando for maior de idade, se vier residir aqui no Brasil, ela pode fazer o pedido a qualquer momento da nacionalidade brasileira. E também vai ser brasileiro nato, tá bom? Se não foi registrado, se vier residir aqui no Brasil, se for maior de idade, pode fazer o pedido da nacionalidade brasileira e vai ser brasileiro nato, tá bom? Então, essas são as 3 situações de brasileiro nato. Primeiro, nasceu no Brasil, brasileiro será.
exceto filho de estrangeiros que estavam a serviço do seu país. Segunda situação, nasceu fora do Brasil, um dos pais estava a serviço do país, no momento do nascimento já é brasileiro. Terceira situação, nasceu fora do Brasil, é filho de brasileiro, mas nenhum dos pais estava a serviço do Brasil, só vai ser brasileiro quando? Quando houver o registro na repartição brasileira competente lá fora, ou quando for maior de idade, vier residir aqui no Brasil e fizer o pedido da nacionalidade. Estes são os brasileiros natos, tá bom? Gente, além dos brasileiros natos, nós também temos que conhecer os brasileiros naturalizados, quem tem nacionalidade brasileira derivada e não originária. Então, olha só, o brasileiro naturalizado, por óbvio, é uma pessoa que não nasceu brasileira. É uma pessoa que nasceu apátrida ou nasceu estrangeira, enfim, né? Não nasceu brasileira e depois resolveu abraçar o Brasil como nação e fez o pedido de naturalização. Na naturalização, existem duas formas de isso acontecer. Então, existe aqui a naturalização ordinária e a naturalização extraordinária, tá bom? Naturalização ordinária e naturalização extraordinária. Naturalização ordinária, como o próprio nome está dizendo, ordinário, comum, é a mais comum. Né? Qual que é essa naturalização mais comum, a ordinária? É aquela que diz que a pessoa preenche os requisitos que estão na lei. Né? Essa lei é o Estatuto do Estrangeiro. Então, se a pessoa preencher os requisitos que estão ali na lei, preencher os requisitos, pode fazer o seu pedido de naturalização. Artigo 112 do Estatuto do Estrangeiro. Lá tem 8 requisitos que a pessoa precisa preencher para poder se naturalizar. A partir do momento em que ela preencheu os 8, ela já pode fazer o seu pedido de naturalização. Essa é a forma mais comum de se naturalizar. Preencheu os requisitos em lei, faz o pedido. Só que, ainda dentro dessa naturalização extraordinária, dessa naturalização ordinária, a Constituição dá um tratamento privilegiado para estrangeiros que vieram de países onde se fala a língua portuguesa. Então a Constituição fala o seguinte, ó, se você é português, angolano, se o teu país é um país cuja a língua mãe é a língua portuguesa, como nós temos laços culturais mais fortes, para você não precisa preencher os requisitos da lei. Você só precisa de 2 requisitos: idoneidade moral e ter residência no país há pelo menos 1 ano de forma ininterrupta. Tá bom? Se a pessoa, o estrangeiro, de país de língua portuguesa, tiver residência no país há pelo menos 1 ano e tiver idoneidade moral, já pode fazer o seu pedido de naturalização. Essa é a forma mais comum de se naturalizar. Mas também nós temos aqui a naturalização extraordinária, também conhecida como quinzenária, que não é tão comum, mas ela também é possível. O que diz essa naturalização quinzenária? Para se naturalizar dessa forma, a pessoa só precisa preencher 2 requisitos. Ela não pode ter nenhuma condenação penal, não pode nunca ter sido condenada penalmente, e além disso tem que ter residência ininterrupta no país há pelo menos 15 anos. Por isso o nome quinzenária. Tem que ter residência ininterrupta no país há pelo menos 15 anos. Então, estas são as 2 formas de se naturalizar. Naturalização ordinária, a mais comum, o estrangeiro preenche os requisitos da lei e faz o seu pedido de naturalização. Lembrando que, para os estrangeiros de língua portuguesa, a Constituição exige apenas idoneidade moral e residência no país há pelo menos 1 ano. E aí temos a naturalização extraordinária ou quinzenária, naquela em que basta o que apenas? A pessoa não ter tido nenhuma condenação penal e residência ininterrupta, né, no país há pelo menos 15 anos. Muito bem, gente. Vamos
falar aqui agora um pouquinho das diferenças do brasileiro nato para o brasileiro naturalizado. Porque a Constituição, ela determina que realmente não pode haver discriminação entre brasileiros. Se alguma lei trouxer algum tipo de discriminação entre brasileiros natos ou naturalizados, essa lei será inconstitucional. Porém, a própria Constituição, ela traz algumas exceções. A Constituição traz algumas situações, algumas discriminações específicas entre brasileiros natos e naturalizados. Quais são essas discriminações? Eu falo daqui a pouquinho no próximo bloco.